O aprendizado é foda quando vem da... Satisfação, meu nome é Antônio Carlos, vulgo JR Conceito. Já tem desde 2006 aí que eu tô na caminhada do rap. Trabalho numa faculdade lá em Vila Velha, na área da biblioteca. E vim falar um pouco da minha caminhada aí no rap aí e o que o rap me proporcionou. Eu comecei o meu envolvimento com rap se deu aí em 96, 97 mais ou menos, onde eu morava no bairro Jardim Tropical. Tinha uns amigos meus lá, uns baianos, que eu via muito rap de Brasília, Jamaica, Cirurgia Moral. Foi aí que eu comecei a escutar o rap, o hip hop. E a partir do momento que eu escutei o hip hop, o rap de Brasília, eu comecei a observar que estava muito atento à minha realidade ali, que se passava ali ao meu redor, né? Que eram os caras no movimento, onde eu morava tinha um movimento de droga e tal, onde mais tarde eu vim me envolver, que já eu vou contar mais pra frente. Então o rap eu me identifiquei muito, né? Pelo sentido de mostrar uma conscientização, de pregar, mostrar a realidade, mostrar o justo, o que é certo. E aí eu comecei a me identificar com hip hop, já nessa época. Mas eu vinha cantar mesmo em 2006, onde eu conheci o grupo Virtude Periférica, que era um grupo aí formado pelo Piuí, Abelhão e o Jairo. Eu conheci os caras em Vitória, em 2005. Em 2005 eu conheci os caras fizeram uma apresentação numa escola lá. Eu não recordo muito o nome da escola, mas aí a partir do momento que eu vi os caras no palco rimando, cantando, eu olhei aquilo ali, me baseei e pensei, porra, eu quero fazer isso e tal. E aí eu fiz a minha primeira letra, né, em 2006. E depois, nesse período, eu morava em Vitória. Depois eu fui para Vila Velha, bairro Vila Garrido, onde eu conheci o John, né, o John Conceito. E eu via muitos problemas lá também, como rola em todas as comunidades, lá no bairro de Vila Garrido. E conversei com o John e a gente chegou no bom senso de formar o grupo Conceito Periférico. Aí fechou eu, o John e o DJ Emerson. Na época a gente começou a escrever, fizemos as letras e começamos a ser um porta-voz da comunidade ali, em 2006. E logo depois eu conheci o Gilmar, Negritude Ativa. Depois eu conheci os caras da banca do BSP aqui na Serra. Tinha os caras do 262, lá de Viana, né? Tinha meu mano Patrick, lá de Cariacica. Eu comecei a fazer conexão com esses caras, porque eu me identificava, porque os caras faziam evento na comunidade deles, né? E a gente ia pra lá fazer um som. E no Garrido não foi muito diferente também. A gente começou a fazer esses eventos depois e arrastar os caras também para fazer um som lá. E 2006, 2007 foi um período muito louco assim, porque logo no começo, como a gente começou a cantar rap e tal, a gente tinha um pouco aquela vergonha tal de fazer aquele som, né, tal, de cantar para público. Foi então que a gente fez a primeira apresentação lá na escola Vasco Coutinho. Teve um fórum na época que o Gilmar estava organizando sobre a consciência negra e ele chamou a gente para fazer uma apresentação lá, participar desse fórum. E eu lembro nessa época que a gente desceu para lá pro evento e tal, e tinha mais ou menos umas 50 cabeças, assim, um período frio e tal, e a gente fez uma apresentação na ruazinha lá. Aí depois dessa apresentação, de lá para cá a gente nunca mais parou, viemos mandando um som, fazendo aquela rima bem bolada mesmo, tal, falando sobre aqueles problemas que a gente via na nossa comunidade, né, falando sobre a repressão policial, tudo aquilo que o rap defende, todo o contexto mesmo do que é justo e do que é certo. E a partir desse momento aí a gente teve contato também com o Alex FM, um b-boy das antigas, aí, um dos caras repercussor aí do movimento break aqui no Espírito Santo, um dos primeiros caras a fazer dançar break aqui, né, entre outros caras aí. E o Alex tinha um projeto lá na comunidade de Vila Garrido, que ele dava aula para aquela molecada. E a gente ia para lá, participar lá do projeto, tal, trocar uma ideia, fazer um som, fazer uns ensaios lá no comunitário. E eu lembro que o som, a caixa de som que ele fazia esse projeto, ficava lá na minha casa, onde eu morava.
E todo dia, 5 horas, 6 horas da tarde, a molecada dele tava batendo lá para pegar esse som para poder descer lá pro projeto dele lá e começar os ensaios. E foi um período muito bacana, assim, pro começo do conceito periférico. E em 2015, o John se desligou ao grupo, né? Devido aos motivos dele lá, que ele já estava fazendo um outro tipo de som, que já não tinha mais o propósito do conceito, do que era, né, o conceito periférico e tal, e ele resolveu se desligar ao grupo. E de lá pra cá eu vim continuando, fazendo os trampos, fazendo os videoclipes, e assim fui fazendo o som aí, e o barato foi ficando cada vez mais louco, fui conhecendo outros amigos, vários parceiros passaram pelo conceito periférico, entendeu? E a gente veio somando na cena aí dessa seguinte forma. O lado positivo, sim, que eu vi do rap, né, na minha vida, assim, o lado positivo foi o seguinte: o rap me instruiu, me mostrou, assim, me trouxe informações e sempre me martelou naquilo que eu tinha que estudar, que eu tinha que me formar. Para a gente poder fazer as letras, as rimas, a gente tem que pesquisar, tem que estudar. Então, o rap me instruiu dessa forma, que ajudou muito nas minhas correrias, entendeu? Me incentivou a estudar, a voltar a trabalhar, numa época onde eu estava ali me recuperando na cadeira de rodas, né? Desistido, assim, eu tinha praticamente desistido da vida, entendeu? Pelas psicoses, pelos traumas que eu tinha passado aí no meu passado. E o rap me incentivou a correr atrás do prejuízo, a fazer as minhas correrias, me mostrou que eu tinha que ser certo, justo, digno, que eu tinha que correr atrás dos meus objetivos. Então o rap me instruiu dessa forma aí, me mostrando o caminho a seguir, me dando um direcionamento. E isso não foi só comigo, aconteceu com meus amigos também, que teve essa passagem pelo hip hop, entendeu? E eu só tenho que agradecer aí Deus em primeiro lugar, o rap e a minha família, que sempre esteve comigo ali, me apoiando ali. Já o ponto, essa questão mais, ponto negativo, que eu prefiro dizer que nem não seja tão negativo assim e tal, foi assim, abriu o meu olho, eu tive que me distanciar de algumas coisas, de alguns amigos, de coisas que eu tinha que eu tinha costumes de fazer, né? E eu tive que mudar esses costumes, coisas que eu gostava e tal, mas depois eu acabei percebendo que foi bem melhor assim, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu só tenho que, né, como eu falei, só tenho que agradecer. Hoje, se eu tô aqui e eu tenho essa família aí, entendeu? Que eu tenho, as minhas coisas, as minhas conquistas, os meus bens, foi graças ao rap aí, né? E Deus, que sempre estava ali comigo, lado a lado ali, na caminhada. Então, a minha mãe achava assim que o rap era música para bandido, né? Porque às vezes eu tava escutando rap ali na maior altura, ela só chegava naquelas partes quando o cara tá na indignação, falando naquelas partes de xingamento, tá ligado? E ela achava que o rap era isso, ela não entendia muito. Depois que eu comecei a escrever minhas letras, explicar a ela a situação, ela começou a entender melhor e ela já começou a ter uma visão diferente do que é o hip hop, certo? E nesse começo eu não tinha apoio nenhum, ela não concordava, ela preferia que eu estava na igreja, ela queria que eu fosse pastor, pregar na igreja, né? E ela não aceitava muito. Meu pai também é a mesma coisa. Depois que eles viram que o rap tinha mudado a minha vida, viu que as correrias, as conquistas que eu estava obtendo através do hip hop, eles começaram a mudar o conceito dele a respeito de pensar do hip hop, o que era o rap em si. Então, foi assim, no começo foi muito difícil, né? Mostrar para ele o que é o hip hop, entendeu? Os fundamentos. Mas aí depois eles começaram a ver de outra forma e começaram a me apoiar, né? E o rap me limita a fazer, pô, é uma profissão assim, é algo que a gente gosta de fazer, a gente faz de coração, né? Porque quando a gente fazia evento lá na comunidade, a gente não tinha apoio nenhum, cara.
A gente mesmo gastava do nosso bolso quando queimava um som, que a gente tinha que alugar às vezes, né? Tinha aquela correria de levar som nas costas mesmo, os caros, DJ, e a gente não tinha como manter, patrocinar um DJ para ir lá fazer um som com a gente. E os caras iam lá tudo voluntariamente, entendeu? E a gente deu muita oportunidade a muitos grupos cantarem lá na época, a fazer sua apresentação, para depois continuar nessa caminhada. Que a ideia era trazer o pessoal para o movimento e conhecer o que é o hip hop. Então, a cena foi essa. No começo foi um pouco meio que complicado, tal, mas depois eles entenderam melhor, né? E depois, a partir então, minha mãe escutar minhas letras, minha mãe e meu pai, eles começaram a se identificar e gostavam muito das nossas músicas. E eles sempre pediam para botar lá, às vezes, o som, para eles escutarem e tal, e foi um período bem legal. Foi massa. A dificuldade mesmo no começo era a questão de gravação, né? Porque não era igual hoje, assim, vários produtores aí que estão gravando, esse fácil acesso para gravação. Antigamente era um pouco mais que limitado essa questão de gravar. A primeira gravação que a gente fez foi no DJ Renan, que era um DJ de funk lá da Glória, né? Ele morava na Glória. Eu lembro que tinha um amigo nosso que cantava funk, pancadão lá no Garrido, o Nego, e ele conhecia esse DJ, fazia uns trabalhos lá, com o DJ Renan. E a gente não tinha muito conhecimento na época de produtores. Então ele pegou e levou a gente até o Renan lá, tal, trocamos uma ideia com o cara, explicamos a situação, que a gente tinha formado um grupo, queria fazer uns trampos com ele. E a gente começou a gravar lá. Fizemos Opções, que é um som que bateu aí, que saiu na coletânea Hip Hop nas Escolas, do Gilmar, um som que ficou bastante conhecido aí, né? Hoje em dia o Conceito Periférico é muito conhecido através desse som, porque rodou pelo Brasil todo, através dessa coletânea. E esse som foi uma das primeiras músicas que a gente fez lá no DJ Renan. Então a dificuldade mesmo era mais essa questão de gravar também, né? E às vezes fazer uns eventos também, algumas dificuldades que a gente tinha, que era tudo correria nossa. Tinha alguns núcleos que apoiavam a gente, mas era apoios assim, tipo condução, para levar os caras, igual tinha uma Rede Jovem, que era um pessoal lá de Vitória lá que fortaleceu muito a cena capixaba na época, né? Os eventos, corre. Então a dificuldade mesmo era nessa questão aí de gravação. Eu procurei muito basear a minha realidade de vida, o que eu passei no passado, tá ligado? O meu passado, foi um passado muito difícil, entendeu? Onde eu acabei me envolvendo no mundo das drogas, no mundo do crime. Eu perdi muitos amigos na época, por trairagem, por vários motivos, mulher. Então, eu busquei essas referências do meu passado para poder escrever, entendeu? As repressões policiais, entendeu? Os amigos que sumiam no crime. Então, as minhas referências foi mais essa questão dessa realidade aí que eu tive aí no passado. E tudo que eu escrevo hoje é mais para alertar a molecada nessa questão, nesse sentido. Sempre mostrando que o crime não compensa, entendeu? Que por mais que a gente fala com essa molecada, que eu sei como é, que eu também já fiz parte um dia, e a gente não escuta, mas de uma certa forma a gente tenta passar essa instrução para mostrar para a molecada mesmo que o crime não compensa, cara. Aquilo ali não vai te levar a nada. Você tem que usar seu ódio para conseguir um diploma, para poder estudar, entendeu? Trabalhar. E assim você vai, né, crescer sua espiritualidade ali. E eu foquei muito nesse tema aí. E depois, assim, eu tenho certeza que eu consegui ajudar muito moleque, muita rapaziada. Eventos que a gente participava e os caras chegavam depois, porra, cara, aquilo que você falou ali, aquela realidade ali, porra, aquilo ali eu tô passando, eu já passei. Ou tem amigos meus que estão nessa vida ainda, entendeu? E pede as nossas músicas para poder passar, escutar. Então, esses foram os motivos que me incentivaram a escrever essa vertente aí do rap gangsta,
entendeu? Mostrar essa realidade aí. E as minhas referências aqui no rap capixaba, porra, eu tenho o Gilmar, cara, Gilmar, que é um grande cara aí que fortaleceu muito na cena, e até hoje ainda aí tá na cena, entendeu? Eu tenho o Alex FM como referência, eu tenho uns amigos aqui da banca Bicho Solto também, entendeu? Os caras da época do 262, essa rapaziada aí que no começo aí tava comigo ali, entendeu? E que me ajudou a crescer no rap. Essa rapaziada aí que eu vejo como referência. E no rap nacional, cara, eu escutava muito Facção, escutava os rap de Brasília, como eu te falei, que eu comecei a escutar esses caras lá aqui em Jardim Tropical, né? Quando eu morava lá no período de 96, 97, através dos baianos, Flavinho, Natalício, né? Pô, um grande brother aí, até hoje aí os caras estão comigo também. E é desse jeito, essas que foram minhas referências de estar no rap hoje. Saudades Mães foi uma letra que eu fiz em 2018, entre 2018 e 2019. Minha mãe faleceu em 2015, né? E, pô, eu trago assim, vem muita coisa na mente no período quando eu tava acamado, quando eu tava na guerra, quando, né, tomei os tiros, pá, depois eu fiquei em recuperação. Eu lembro que naquela época os caras que diziam, meus amigos, meus parceiros, ninguém chegou lá para colar, para perguntar se eu tava precisando de alguma coisa, nem a mina que eu catava, que ficava comigo, apareceu lá para, né, para trocar uma ideia. E a única pessoa que ficou do meu lado era minha mãe. Eu via a correria dela, entendeu? Eu via que, assim, como ela tinha minhas sobrinhas, eu já cuidava dos meus sobrinhos pequenos. E ela teve que ficar ali comigo para me dar o apoio, já me deu até comida na boca, entendeu? Me dava banho. E assim, foi um período muito louco que eu passei. E eu tenho essas lembranças delas, assim, nítidas, entendeu? No momento que a gente ia, que ela conseguiu uma pensão no INSS na época, toda a correria dela, porque as coisas eram difíceis. Na época, né, meu pai estava desempregado, minha mãe também, a gente não tinha muita renda e ela conseguiu, através desse benefício, ajudou muito, foi uma correria dela que ela ajudou, né, para a gente poder se manter. E assim, porra, minha mãe foi uma guerreirona, né, e tinha que fazer essa homenagem para ela, fazer uma música voltada para essa correria dela, entendeu, contando essa história aí. E assim, foi muito gratificante depois do resultado, né, finalizado, porque, porra, minhas tias, tudo me parabenizou, todo mundo gostou da música e tal, da homenagem que eu fiz. E é isso. Depois que o John saiu em 2015, eu continuei com o conceito aí, né, fiz mais 2 videoclipes, fiz mais 2 álbuns e eu continuei essa correria, né, de eventos, participar de movimentos, projetos e tal. E depois que meu filho nasceu em 2020, eu meio que dei uma parada um pouco, né, dei uma pausa nos trabalhos e eu comecei a me dedicar mais isso, ao meu filho, ao tempo com a minha família. Mas eu sempre vim escrevendo algumas coisas, eu nunca parei, eu sempre estou escrevendo e tal. E agora, assim, hoje, 2022, eu estou com um projeto aí desenvolvendo, né, para tentar lançar entre talvez esse ano ainda, ou tardar o ano que vem, né? Mas assim, eu estou com um projeto de livro que eu estou escrevendo e um álbum junto com o livro. E a ideia é lançar esse álbum junto com esse livro aí. E mais pra frente, não sei ainda como é que vai ficar, eu tô, assim, parar eu não vou parar. Mas eu tô, assim, um pouco meio que devagar nessas correrias aí mais do que antes, né? Que antes eu tava mais nativa, tal, participava de eventos, e agora eu tô mais família mesmo e continuo metendo bronca, escrevendo algumas coisas, porque o rap não pode parar, né? Porque o rap é isso, a gente tem que dar continuidade nas ideias aí. Teve uma transição muito louca, né? O rap é sempre isso, sempre tá mudando. Aqueles caras de antigamente não é mais
em 2006, quando eu comecei a cantar rap, não é mais aquela galera, aquele público. Hoje você tá vendo muita rapaziada aí de batalha, um trap que tá vindo forte aí na cena. E eu tô acompanhando o trabalho dessa rapaziada aí, né? Meus amigos aí que estão no rap aí, nessa caminhada do trap, fazendo os eventos aqui. Tem uns eventos de batalha, né? Tem meu mano Feijó aí, que foda pra caralho, que sempre tá lá fortalecendo lá com os caras das batalhas. Tem a rapaziada aí também, o Dudu, tem o 90, tem o César aí, os manos que estão na cena aí, entendeu? Pô, máximo respeito aí, consideração, os caras aí que vieram aí regaçando, representando a cena capixaba aí. E, pô, eu tenho acompanhado aí o trabalho dos irmãos aí na cena. E é isso, irmão. O rap é revolução, entendeu? É evoluir e continuar essas vertentes aí, porque no rap não pode parar. Aquilo que você vai ser no futuro depende basicamente de duas coisas: as oportunidades que você vai ter na vida e as escolhas que você vai fazer através dessas oportunidades. Então, irmão, corre sempre pelo certo, seja sempre justo, tá ligado? Seja sempre verdadeiro, porque você sabe que às vezes o irmão só precisa de uma ideia ali para poder dar um patamar assim melhor de vida, entendeu? Poder correr atrás dos seus objetivos. Às vezes a pessoa só precisa de uma ideia. Então você sendo verdadeiro, sendo consciente, você vai conseguir ajudar muitas pessoas. E eu penso assim, tá ligado? Que o rap me instruiu dessa seguinte forma, me mostrando o que é certo e o que é errado, que o certo é o certo. Salve aí, tá ligado? A galera aí que tá por trás aí do DNA Urbano aí, Smoke aí pela essa moral, sacou? Por estar falando aqui da minha correria, do meu trabalho. E eu tenho só a agradecer aí a minha esposa também, que sempre tá comigo nos corre, né? Participando comigo, tô botando ela no rap também, tá participando comigo de alguns trabalhos. Tô meio que incentivando ela, né? Fazer uns trabalhos com a gente aí no rap. E eu quero agradecer geral aí, a rapa do movimento aí, hip hop capixaba, entendeu? Todos aqueles que acreditam aí na minha caminhada, no meu corre, que somam comigo e que tá fechado lado a lado. Valeu? Tamo junto. Quem passou, passou.